Fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma live aqui no nosso perfil. Lembrando, nós estamos em casa, então o barulho de fundo será uma família. Que seja feita a vontade de Deus, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe muito vocês. Nós vamos ler, por favor, abram a Bíblia de vocês no livro de Atos 6. Nós vamos conversar sobre como escolher um líder. Como escolher um líder para a igreja? Como escolher? E aí você poderia também escolher para outras áreas da sua vida. Como escolher um líder? Muitas vezes a gente se baseia em cursos, em dinâmicas e tal, mas a gente percebe que os parâmetros de Deus são diferentes. Então nós vamos hoje aprender um pouquinho como escolher um líder. E que Deus fale conosco, que Deus esteja conosco e que seja para a glória de Deus e para a fama de Jesus. Amém? Vamos lá, leiam e por favor, se puder pegar sua Bíblia e abrir, leiam junto comigo. É Atos número 6, tá bom? Eu vou tentar ler. É muito pouco não. São poucos comparado a outros capítulos que a gente já leu, que a gente já conversou. São poucos, né? Tem capítulo que tem 42, tem capítulo que tem 60 versículos, esse tem 15 versículos. Então vai ser breve, eu espero que cresça em nosso coração a vontade de amar a Deus. E vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonamos a palavra de Deus para servirmos à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levaram ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que depuseram. 2 pontos. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer: Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15 para encerrar. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram que o rosto dele como se fosse um rosto de anjo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu oro a Ti pedindo que o Senhor direcione nossos corações para que nós entendamos a Sua santa palavra, para que os que ouçam essa palavra, não só agora, mas também fora desse ambiente e depois, sejam alcançados pelo Senhor. Pai, eu peço misericórdia e graça para pregar o Seu Evangelho. Por favor, eu agradeço pela disponibilidade, por essa conexão, por essas pessoas que estão assistindo. E agradeço também porque o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Meu filho, por favor, abaixa o volume. Pega o controle ali e abaixa, por favor. Abaixa bastante, tá bom? Abaixa bastante. Deixa eu ver. Tá ótimo. Deixa no 2. Isso, porque o pai tá falando no microfone e o som tá atrapalhando, tá bom? Obrigado, meu filho.
Pessoal, quem estiver ouvindo, por favor, me dá um retorno e fala assim, ó, tá bom o áudio, tá ruim o áudio, por favor, só para ter uma noção aqui, porque eu não estou me ouvindo. Tá bom? Por favor. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Certo, vamos nessa. Esse capítulo 6, a gente já viu, né, que Atos foi escrito por Lucas, e Lucas tem o objetivo de mandar uma carta para Teófilo, e Teófilo que recebe essa carta, e aí existem discussões sobre o assunto, mas ele recebe essa carta porque ele fala o seguinte: o objetivo é firmar você nas doutrinas que você aprendeu, então você vai ter firmeza e acreditar que aquilo que a gente está pregando aqui é verdade. O que Lucas faz, ele faz um estudo, ele pesquisa as coisas, vai pesquisando, procurando pessoas e fica incumbido e manda carta para esse irmão na fé. Então o objetivo da carta é esse em si. O objetivo desse capítulo, a gente percebe que tem 3 objetivos principais, né? Um dos objetivos é apresentar esses nomes. O principal ali no começo, no texto ali, é apresentar essas pessoas. Porque daqui a pouco vai falar de Filipe, vai falar de Estevão. Então, tipo assim, de repente apareceram os caras? Não. Ele apresenta esses homens e esses homens vão ser assunto nos próximos capítulos. Depois, maior, né, um objetivo maior é apresentar o que Jesus fez, que ele até fala, o que Jesus fez e ensinou. Então o objetivo maior é apresentar o que Jesus fez e ensinou. E também tem o objetivo de mostrar que a igreja está crescendo, então o crescimento da igreja. Nós temos esses 3 objetivos. E assim, quando a igreja cresce, os problemas também crescem. Então nós vamos perceber que aqui, lendo os textos, existe um problema, começa a acontecer um problema. Então nós vamos ver o problema, a solução e as especificações para a gente escolher um líder para a igreja. Porque a gente pode se basear em muitas coisas, mas é necessário que a gente tente ler a Bíblia e se basear principalmente na Bíblia. Porque Deus não tem compromisso com o que eu faço, Deus tem compromisso com a sua santa palavra. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Verso 1, Atos 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo os números dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles se queixavam dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas. Olha lá, nós temos um problema aqui. Qual que é o problema? Na hora, o que acontece? Todo mundo foi para Jerusalém, todo mundo se converte à fé e todo mundo fala, eu vou seguir esse Jesus. E aí começa a crescer o número de discípulos. E o que acontece com esse crescimento? Começa a ter demanda de alimento, demanda de moradia, demanda de água. Por quê? Se tinha uma pessoa, por exemplo, tem uma pessoa aqui morando na minha casa, uma pessoa a gente consegue alimentar tranquilo, aí vai e aumenta para 10, aí fica mais difícil. Então esse era um dos problemas. E esse é o principal problema que o autor dá ênfase aqui para a gente conversar, certo? Vamos lá. O problema é, as pessoas estão se queixando que não estão sendo acolhidas. Não está chegando alimento para elas. Então elas começam a se queixar. E aí os apóstolos, eles vão tomar uma atitude. Eles vão tomar uma atitude fazendo com que esse problema seja resolvido. Acontece o seguinte, a primeira divisão na igreja. O pessoal de fala grega, que era o pessoal que provavelmente não era nascido em Jerusalém, eram de outros lugares, judeus de outros lugares, vieram para Jerusalém e eles não falavam a língua hebraica. Eles não eram hebreus, eles falavam grego. É como se tivesse alguém aqui no Brasil que falasse, ele é gringo. Sabe quando a gente fala gringo? O gringo ele tem um sotaque diferente, a gente conhece ele pelo sotaque. Então, esses judeus aqui que estão reclamando, dizendo que não estão sendo atendidos, eles são judeus de fala grega. Eles são pessoas que eles não eram nascidos em Jerusalém. Então, começa a primeira divisão. Eu acredito que se fosse hoje, a divisão na igreja, com a sabedoria que nós temos hoje, que é um pouco menor do que o pessoal tinha, porque eles buscavam a Deus e o Espírito Santo, essa seria a primeira divisão da igreja e nós teríamos 2 denominações. Comunidade da fé de fala grega e comunidade da fé de fala hebreia. Comunidade dos hebraístas, comunidade dos gregos. Por quê? Porque teve uma divisão. Só que a divisão na igreja não deve nos fazer sair e fundar outra denominação.
Nós precisamos entender que é necessário que haja divisão na igreja. Por quê? Porque cada pessoa recebe uma porção diferente daquilo que é revelado de Deus. Então, por exemplo, muitas igrejas, elas vão dar ênfase num determinado foco, e a outra igreja vai dar ênfase em outro determinado foco. Mas que tal os dois se reunirem, trabalharem junto com os dois focos? Seria muito bom, seria muito interessante, seria muito legal. Mas infelizmente nós nos dividimos. Se fosse nos nossos dias, nós teríamos duas denominações. E aqui nós vemos um problema, certo? O problema é umas pessoas estão sendo alcançadas e outras não estão sendo alcançadas. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Os apóstolos, eles vão buscar a Deus e ter uma direção sábia do que fazer. Nós, às vezes, podemos dar soluções que não vêm de Deus. Aqui quem está precisando, e a Bíblia sempre diz isso, a verdadeira religião é alcançar os órfãos e as viúvas. Porque a viúva é aquela mulher que não tem um homem para cuidar, um homem para prover. Naquela época, as mulheres eram mais dependentes dos homens, eram mais dependentes do sustento, do trabalho. Hoje em dia não, hoje em dia são diferentes as necessidades. Hoje em dia são diferentes as necessidades. Aí nós vamos ler o verso 2. Por isso, os 12 é aqui a primeira vez que fala dos discípulos como 12. Muitas pessoas vão dizer que a escolha de Matias foi equivocada, não era para ser escolhido ele. Mas aqui a Bíblia está deixando bem claro. Sim, Matias é um apóstolo de Jesus e ele é um dos 12. Amém? E eles, os discípulos, e aqui também é a primeira vez que aparece a palavra discípulos. É interessante porque nós somos discípulos eles foram discípulos de Cristo e nós somos discípulos dos discípulos e também somos discípulos de Cristo. Então, discípulo é querer entender e buscar a Deus. Aprender de Deus, aprender com pessoas que aprenderam de Deus. Amém? Então vamos lá. Eles disseram o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servirmos à mesa. Algumas pessoas aqui leem errado. As pessoas leem dizendo o seguinte, tá vendo? Servir à mesa é menor do que o ministério da palavra. Servir à mesa, a oração e a palavra é mais importante que servir à mesa. Isso não é verdade. Aqui os apóstolos estão separando. Existem pessoas que são boas em venda e existem pessoas que são boas em organização de estoque. E um trabalho não é diferente do outro em si. Se você é bom em administrar e o outro é bom em vender, não significa que um é melhor que o outro. Significa que os dois podem administrar bem uma empresa. E aqui eu estou tirando do contexto, né? Aqui o contexto é a igreja. Então eles estão dizendo assim, nós vamos nos dedicar ao que nós fomos chamados, à doutrina e ao ensino da palavra. E outras pessoas vão se dedicar a servir a mesa. Porque nós hoje, nós lemos com o nosso olhar como que eu posso dizer? Nós olhamos com o nosso olhar atual. E atualmente, o serviço de servir às mesas não é um serviço muito assim, nossa, todo mundo quer fazer serviço. Mas nessa época aqui, era o anfitrião da casa, era o responsável pelo lar. Era ele que organizava e servia as mesas. Então era um serviço tão grande, tão bonito, quanto o ensino. Então eles vão fazer o seguinte, vamos lá. Outra coisa, nós tivemos um problema e agora uma parte da solução. Os apóstolos, eles não disseram para as meninas, vocês estão reclamando de barriga cheia. Eles não disseram, não, isso aí é balela. Não, pelo contrário, eles disseram o seguinte, nós vamos solucionar esse problema. Então muitas vezes as pessoas vão para a igreja e falam assim, não, porque o racismo é um problema. E aí algumas pessoas que são têm uma linha política diferente, vão dizer assim, não, o racismo nem existe. Não, nós temos um problema. Nós temos um problema. As viúvas atuais, vamos colocar o problema do racismo, da pobreza, é um problema atual. E nós temos que buscar resolver os problemas dos vulneráveis. Nós como Igreja de Deus.
Não negligenciar o problema. Às vezes a pessoa precisa de um curso, às vezes a pessoa precisa de uma direção, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda. Nós estamos negligenciando por questões que não é verdadeiro evangelho, por questões que são muitas vezes políticas. Então nós precisamos entender que as viúvas são os vulneráveis da época, e nós precisamos entender que hoje nós temos outros vulneráveis. Às vezes as pessoas estão enganando pedindo dinheiro na rua. Sim, às vezes não. Às vezes elas estão precisando. Então, nós precisamos atender os vulneráveis. Não negligenciar. Não dizer que aquele problema não existe. Porque os apóstolos podiam dizer, não, as viúvas que se virem. Mas eles não fazem isso. Verso 3, eles solucionam o problema. Vamos solucionar o problema. Eu aprendi uma vez que um homem de Deus de verdade, ele não traz problema, ele soluciona problemas. E aqui o que os apóstolos estão dizendo é, vamos resolver isso. Verso 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Aqui, eu pensei, cara, posso parar aqui e ficar nesse texto pro resto da vida. Quando nós vamos escolher alguém para fazer algo para nós, a gente, por exemplo, vamos escolher o marido, vamos escolher a esposa. Muitas vezes a gente começa pela aparência, pela beleza. Muitas vezes a gente começa pela condição financeira. Eu só vou namorar se você tiver uma casa, por exemplo. Eu só vou namorar se você tiver um emprego. Mas olha o que eles vão falar para uma função na igreja. A gente pode parar e ficar só nisso. Homens de bom testemunho. O que é um homem de bom testemunho? Imagina aquela pessoa que fala assim para você: o meu filho está tocando na igreja. Aí ele fala o seguinte assim, o seu vizinho fala: nossa, seu filho está tocando na igreja, meu Deus do céu, que igreja é essa? Ou ele vai dizer assim: não, realmente esse é o ambiente que eu sabia que ele estaria. Por quê? Porque são 7 homens de bom testemunho. Aqui eu não quero entrar no mérito, mas muitas pessoas discutem sobre liderança na igreja, e eu tenho uma opinião. E eu vou dizer o seguinte: quando Jesus tinha a opção de romper o paradigma, e ele já rompeu de todas as formas, escolhendo líderes, ele diz: eu quero 12 apóstolos. Escolhe 12 homens. E a igreja cheia do Espírito Santo, e os apóstolos, os 12, cheios do Espírito Santo e sabedoria, eles dizem: vamos escolher 7 homens. Eles poderiam escolher 7 viúvas. Eles poderiam escolher outras pessoas. Já que viúva é o assunto, vamos colocar viúvas, porque elas têm lugar de fala. É melhor elas atenderem. A gente percebe que Deus escolhe 7 homens para diaconia. É a primeira vez aqui que a gente percebe que tem o termo diaconia, que é serviço, que é acolhimento, que é atendimento. Bom testemunho, de bom testemunho. O cristão, ele pode pecar, ele pode cair. Por exemplo, você pode amanhã ou depois falar assim: o Felipe mentiu, mas eu não posso ser conhecido por ser um mentiroso. O Felipe enganou. Eu posso enganar, mas eu não posso ser conhecido. O Felipe é aquele que engana. Não pode, um líder na igreja não pode ser conhecido por ser um abusador, por exemplo. Ele dá em cima de todas as meninas. Eu não posso ser conhecido como quem dá em cima das meninas. O cristão, ele pode pecar, mas o pecado é um acidente, não é uma constante. Ele pode cair, mas a queda não é uma constante, é um acidente. 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Isso ficou na minha cabeça durante uma semana inteira. O que é ser cheio do Espírito Santo? Aí, quando nós vemos um texto que explica, ensina o que é ser cheio do Espírito Santo, ele fala assim, só um minuto. Ele faz um paralelo, o apóstolo Paulo faz um paralelo. Não fique embriagado, porque você vai perder o controle. Quando você se embriaga, você perde o controle. E o outro paralelo é, ao contrário, sejam cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo?
O cara, quando bebe, ele fica bêbado, ele até sabe o que ele está fazendo, mas ele perde o controle. E ele toma atitudes que são irregulares, que são diferentes, que são erradas, equivocadas. Porque ele está dominado por aquilo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser embriagado e dominado pela santa palavra de Deus. Ser governado, dirigido, ter controle, mas dirigido pela palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Ser cheio de embriaguez é você ser dominado pela bebida. E ser cheio do Espírito Santo é você ser dominado pela palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Por exemplo, eu estou achando que esse menino... Por exemplo, o que é tomar uma decisão cheia do Espírito Santo? Nossa, mas esse menino trabalha. Esse menino, ele estuda, ele é dedicado ao estudo, ele almeja ser mais do que o que ele está trabalhando agora. Ele pretende vencer mais obstáculos. Ele até vai para a igreja, mas ele é casado. Alguém cheio do Espírito Santo vai olhar para isso e vai falar assim: aqui já acabou. Não sei se vocês viram o cara na igreja com amante, é até hilário ver esse tipo de coisa. O cara é tão fiel a Deus, mentira, ele não é fiel a Deus. Ele é tão fiel à igreja que ele vai até com amante para o culto. Olha aqui, que Deus tome providência sobre nós, porque poderia ser eu e você, mas ele teve misericórdia de nós. Verso 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui, presta atenção, o pré-requisito para o cara servir as mesas era ser cheio do Espírito Santo, ter bom testemunho e cheio de sabedoria. Por que sabedoria? Porque às vezes essa viúva que está pedindo alimento, ela não precisa de alimento, ela precisa de um curso profissionalizante. Às vezes essa viúva que está pedindo ajuda, ela tem um filho adulto que poderia cuidar dela. Então é necessário que tenha sabedoria, para que não seja enganado, para que não use o dinheiro da igreja, que é santo, para uma obra que não é santa. E santo não estou dizendo sagrado, cultual e de domingo. Estou dizendo santo que é verdadeiro, que é feito de verdade para Deus. Santo quer dizer separado. Se a minha vida é separada para Deus, o jeito que eu como tem que ser para Deus, o jeito que eu falo tem que ser para Deus, o jeito que eu trabalho tem que ser para Deus. Isso é ter uma vida santa. Trabalhar de maneira separada para Deus. Viver de maneira separada. O livro que eu leio agora é de maneira separada para Deus. Vamos lá. Então eles escolhem 7 homens cheios de sabedoria e eles se dedicam. Não é um maior do que o outro. Oração e palavra não é diferente do outro. Eles estão no mesmo patamar. Tanto que eles, os apóstolos, eles não vão dizer: vamos fazer tudo porque não existe pessoas capacitadas para fazer. Não. Eles dizem: vamos separar alguém para fazer. Porque isso aqui tem que ser feito bem feito e isso aqui também tem que ser feito bem feito. Orar e pregar tem que ser feito de maneira bem feita. E alimentar os órfãos e as viúvas tem que ser feito de maneira bem feita. Verso 5. Tal propósito agradou a todos. Escolheu, então, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. O autor apresenta esses personagens porque daqui a pouco ele vai falar deles. Eles serão os protagonistas. Estevão e Filipe. Os outros, infelizmente, não tem relatos. Eles são famosos, mas desconhecidos. Famosos desconhecidos. E aí nós vamos entender quem são esses meninos, o porquê que eles estão ali. Por que um vai pregar e morrer para Cristo, porque o outro vai ser apresentado ao eunuco e vai ter uma conversão, vai ter milagres, vai ter coisas maravilhosas acontecendo. Eles já estão preparando esses homens aqui. Eles estão dizendo assim, esses são os homens que o povo escolheu. E os apóstolos, olha como eles não são egoístas. Hoje eu vejo uma liderança narcisista. Eu tive muito problema quando eu me converti, porque eu percebia o narcisismo da igreja. Se não, por exemplo, você tem que orar a Deus para o líder autorizar esse namoro ou não. É narcisismo. Eu tomo decisão, vai alugar um prédio. Se vai alugar um prédio, tem que pedir autorização para o apóstolo ou pastor, sei lá.
Então, eles entregam, vocês vão escolher dentre vocês 7 homens. Mas não é qualquer um não, tá? Escolhe assim, assim, assado. Dentre vocês vão escolher esses homens. Não escolhe qualquer um, porque eles vão trabalhar em coisas muito importantes. Mas vocês podem escolher. E aí o povo traz para eles, esses homens. Verso 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Aqui nós vemos imposição de mão. Não existe imposição de mão para apóstolos. Nós impomos as mãos aqui para outros apóstolos. Tiago morreu e não colocaram outro apóstolo no lugar. Não existe imposição de mãos para outros apóstolos. Mas para diáconos, mas para presbíteros, existe na palavra de Deus imposição de mão, abençoando e guiando para que eles sirvam a Jesus. A igreja do Senhor está fazendo, no início do livro de Atos, o que Jesus estava fazendo e ensinando. Provavelmente aqui eu creio que Jesus deixou esse direcionamento para eles. Jesus disse, vai chegar um tempo que vai precisar fazer isso, aquilo, outro, façam dessa forma. Eu creio que Jesus ensinou os apóstolos a fazerem o que era para ser feito. Porque eles eram cheios do Espírito Santo, sim, mas é necessário uma direção, é necessário uma submissão a uma liderança. E eles serviam ao cabeça que é Cristo. Eles estão fazendo o que Jesus estava fazendo e eles estão ensinando o que Jesus estava ensinando. Verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente os discípulos. Cara, aqui, olha o que o autor faz. Ele traz um paralelo. A palavra de Deus se espalha e os discípulos crescem. Só há discípulo onde há palavra. Hoje em dia nós colocamos fumaça e show pirotécnicos e balada e contrata palhaço e faz show e faz teatro e faz tudo e não tem palavra. O número está crescendo, mas não tem palavra. O autor deixa bem claro, assim a palavra se espalhava e crescia o número de discípulos. Uma coisa não consegue andar sem a outra. Se você prega o evangelho, se você prega a palavra se espalha e cresce os discípulos. E cresce os discípulos assim como cresce a palavra. E assim vai. O autor está dizendo, onde cresce a palavra, cresce discípulos. Mas eu prego o evangelho e não está crescendo. Provavelmente não são discípulos. E um dia chegará um momento que você vai dar frutos que vão ser discípulos verdadeiros. Aqueles que atraem crentes com eventos atraem crentes eventuais. Aqui nós vemos a solução do problema. Eles entregam, presta atenção, eles impõem a mão a diáconos, presbíteros, e esses presbíteros levam a palavra e servem as mesas. A solução do problema não só soluciona o problema, como também cresce o evangelho e os discípulos. E aqui a gente percebe que o texto, verso 7, continua, depois de Jerusalém, ponto e vírgula. Também os grandes sacerdotes, o número dos sacerdotes se convertiam. Era grande também o número de sacerdotes que se convertiam. Aqui, o número de sacerdotes. O sacerdote era o responsável por fazer o sacrifício no templo. E o sacerdote responsável por fazer o sacrifício no templo entendeu que o sacrifício de Cristo era suficiente e ele não precisava mais fazer sacrifício no templo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que eram sacerdotes, os mestres que ensinavam e aplicavam a lei de Deus no Antigo Testamento no templo, entenderam que a lei de Deus se cumpriu em Jesus. E eles se converteram e disseram, Jesus é suficiente. Não preciso mais matar animais, porque o cordeiro já foi morto e o cordeiro ressuscitou e ele vive. Não é necessário mais entregar sacrifícios, porque o maior sacrifício já foi entregue. Bendito seja o nome do Senhor. Para um sacerdote se converter é muito difícil.
Eu estava na casa de um amigo, eu estava conversando com eles, e ele e a esposa dele fizeram cursos na igreja lá e tal. E aí eu falei, não, quando você lê a Bíblia fala tal coisa. A gente não aprendeu assim. Não, mas eu abri a Bíblia lá na casa deles e mostrei, olha esse texto aqui, lê aqui o que está escrito. Isso, isso e isso. Mas a gente não aprendeu assim. Mas eu estou mostrando a Bíblia. Para um sacerdote se converter, para um pecador se converter, é um milagre. Eu costumo dizer que é o maior milagre de todos, é um pecador se arrepender. O cego ver é tranquilo, um aleijado andar, um braço crescer é tranquilo. Agora um pecador se arrepender, isso é difícil. Isso é muito difícil. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer um pecador para a verdade. Só o Espírito de Deus pode trazer um pecador para a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E os mestres, imagina um pastor, depois de anos, 40 anos servindo, vamos imaginar, ele vira para você e fala assim, cara, eu preciso me converter. Olha o milagre que está acontecendo ali. Porque os fariseus, os sacerdotes, eram os líderes espirituais da nação. E se um líder espiritual está se convertendo, significa que ele entendeu que aquilo não era suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 8. Estevão, um homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. E aqui, presta atenção, Estevão, homem cheio de graça. Graça, graça e graça. Entendam. Líderes, entendam. Discípulos, entendam. Nada é feito na igreja, nada é feito no reino de Deus se não for pela graça de Jesus, se não for pela graça de Deus. Você não tem força nenhuma, você não consegue vencer tudo sozinho. Você precisa de graça, você precisa de graça, você precisa de graça. Entenda isso. Você só vai se converter do seu pecado se tiver graça sobre você. Você só vai conseguir cura se tiver a graça de Deus sobre você. Você só vai conseguir se manter firme se a graça de Deus transbordar sobre você. Ninguém é cheio de Deus sem a graça. Primeiro você é cheio da graça de Deus, depois o poder vem. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus. O poder só vem depois da graça. O poder de Deus é poder de Deus. Esses dias eu vi um vídeo, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é você chegar em casa e amar sua esposa a ponto dela virar para você e dizer assim: você me ama tanto que eu vou me submeter a você. Eu vou amar você, meu esposo, te honrando, porque você me ama a ponto de eu ver Jesus na sua vida. Aí eu faço sempre essa pergunta: você é cheio de Deus na sua casa? Se você fosse o pai da sua esposa, você autorizaria ela a casar com você? Ou você ficaria com medo? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu chamo a atenção para mim e chamo a atenção para você também. Quando o autor fala de Estevão, ele fala a característica de Estevão. Ele é alto, ele é baixo, ele é gordinho, ele é magrinho, ele é pretinho, ele é branquinho? Não. Ele fala Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus. Imagina você, quando alguém falar de você, fala assim: o Felipe, cheio da graça e do poder de Deus. Imagina alguém falar de você e não conseguir lembrar de Deus. Imagina alguém falar de você e não conseguir completar a frase. Felipe, a Helena, o Vinícius, o João, o Paulo, o Felipe. Imagina a pessoa completar a frase, o Felipe, cheio de graça e de Deus. Imagina que honra é essa. Imagina a minha esposa e eu chegarmos no lugar e alguém falar assim: chegou a Dani e o Felipe, eles são cheios da graça e do poder de Deus. Que honra seria para nós quando alguém citar nós numa conversa, completar a frase: cheios de graça e do poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
Contudo, verso 9, levantou-se oposições dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e também de Alexandria. Um monte de gente se levantou contra Estevão. Um monte de gente se levantou contra Estevão e começaram a discutir com ele. Verso 10, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Vão se levantar pessoas contra você, mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir defender sua fé. E se você não estiver em submissão a Deus, você não vai ter o mesmo espírito. Logo, você não vai conseguir responder as perguntas sobre sua fé. Sempre que se você se levantar em favor de Cristo, em nome de Jesus, também se levantarão os anticristos. Os anticristos. Quando se levanta o evangelho, o anti-evangelho se levanta. Quando se levanta o poder de Cristo, o anticristo se levanta. Não tem como. Então, se você estiver com Jesus, você vai sofrer perseguição. Porém, peça a Deus força e sabedoria. Para quê? Para que ninguém consiga resistir à sua sabedoria e o Espírito que está em você. Ore a Deus pedindo força. Para quê? Para que você consiga, com sabedoria, resistir ao espírito do anticristo. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu vou passar um pouquinho rápido. Por quê? Porque esse contexto aqui nós vamos chegar no final. Então subornaram alguns homens. Imagina as pessoas para te condenar, para te dizer algo ruim, tem que subornar alguém. Que honra deve ser essa conduta sua, tão íntegra, a ponto de que alguém for falar mal de você, ela precisa falar uma mentira. Porque hoje em dia tá fácil. Lá no meu serviço tranquilo, o pessoal pode falar que provavelmente eu vou estar devendo em alguma coisa. Mas nós temos que viver essa vida em que para dizer contra nós as pessoas vão ter que mentir e subornar pessoas para mentir. Verso 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: abre aspas, ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Estevão não falou isso. O que eles estão acusando Estevão é de pregar contra Deus, mas Estevão estava cheio de Deus. Vê a ironia? Eles acusam de ele dizer contra a lei, mas Estevão estava obedecendo a lei. Verso 12. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão e levaram ele ao sinédrio, onde eram julgados os crimes entre os judeus pela lei judaica. Verso 13. Ali apresentaram falsa testemunha, que disseram o seguinte: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ele diz que Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés deixou. Jesus em nenhum momento mudou os costumes que Moisés deixou. Em nenhum momento Jesus diz: essa lei não é para vocês. Em nenhum momento Jesus diz: não obedeçam à lei. Pelo contrário, ele dizia o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Jesus, ele disse contra o templo, ele disse o seguinte: olha que templo bonito. Os discípulos disseram: mas olha que templo lindo, Jesus. Ele disse: destruam esse templo, apontando para si mesmo e mostrando que o templo era ele. E em 3 dias eu vou levantar esse templo. Ele não disse contra o lugar santo. Ele disse que o templo que ele era, o templo de Espírito Santo, seria destruído. E mesmo que fosse destruído, seria ressuscitado e reconstruído em 3 dias. Quando você quer pecar, quando você quer destruir Jesus, quando você quer crucificá-lo, não importa o que ele faça, você vai distorcer para se manter em pecado. Você vai trazer boas filosofias, você vai trazer ensinamentos de outras religiões, você vai fazer de tudo. Para quê? Para que não obedeça a Jesus. E o que eles estavam fazendo? Levantaram falsa testemunha para crucificar, para matar, para trazer Estevão à condenação,
Por quê? Porque Estevão estava obedecendo a Jesus. E nós, por não queremos obedecer a Jesus, nós vamos distorcer a palavra para que ela faça o que nós queremos que seja feito. Jesus não falou contra a lei. Jesus não falou contra o templo. Jesus disse, eu sou a lei. E destrua eu que sou o templo do Espírito. E eu vou reviver em 3 dias. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui imagina que os caras estão acusando. O Sinédrio está olhando para as pessoas, para as testemunhas. Porque na lei judaica tinha que ter 2 testemunhas no mínimo para ser imputado um crime a alguém. E eles estão olhando para as testemunhas. E eles estão dizendo assim, ele falou contra o templo, ele falou contra as pessoas, ele está falando contra a lei, ele está falando blá 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 blá. E aí os juízes, entre aspas, eles olham para Estevão. E quando eles olham para Estevão, o homem que foi descrito como cheio de graça e do poder de Deus, eles olham para ele. Quando eles olham para ele, o rosto dele brilhava e parecia como o rosto de um anjo. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto ele é acusado, enquanto mentem para ele, você pensa, ai, eu estou sofrendo uma injustiça, eu tenho que responder, eu tenho que fazer um textão, eu tenho que reagir. E o pessoal olha para Estevão, ele está pronto e cheio do Espírito, a tal ponto de seu rosto brilhar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Êxodo 33 e 34, porque um judeu que lê essa passagem, ele vai fazer assim, o rosto está brilhando? O rosto é como um anjo. Não dá para descrever essa expressão, porque essa expressão remete a Moisés brilhando quando ele recebeu a lei de Deus. Então nós vamos ficar aqui com essa lição. Em Êxodo 33, 34, Moisés com o rosto brilhando porque ele recebeu a lei de Deus. E a acusação contra Estevão é, esse homem profana a lei de Deus. Mas o rosto de Estevão brilha como o de Moisés. A acusação é que Estevão está contra a lei. Mas Estevão está tão alinhado com Deus da lei que o seu rosto se revela como o rosto de quem estava no monte recebendo a lei de Deus. Será que os líderes espirituais daquela época não estão entendendo? Será não? Com certeza. De novo, os líderes espirituais não estão sabendo o que o Espírito está fazendo. Mais uma vez, o líder espiritual não sabe o que o Espírito está fazendo. Estevão, que está sendo acusado de não seguir e profanar a lei, ele está tão alinhado com Deus, que deu a lei a Moisés, que ele brilha feito Moisés quando desce do monte. Estevão está contemplando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A minha oração é que sejamos como esse homem, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus. E que quando as pessoas nos acusarem, quando as pessoas nos tratarem mal, que o nosso rosto brilhe como anjos. Que a nossa resposta não seja ódio, que a nossa resposta não seja ataque, que a nossa resposta não seja contra-ataque, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo, a ponto de nosso rosto brilhar. E aqui pode ser brilhar, não porque nós vamos estar certos, mas porque nós vamos estar cheios de Deus, e a verdade será revelada através de nós. Esse trecho é um trecho mais curto. O capítulo 6 é um capítulo mais curto, com 15 versos. Mas a palavra de Deus é tão preciosa que cada versículo, cada vírgula nos faz transbordar da verdade da Escritura. A igreja é perseguida, mas o número aumenta. O evangelho é pregado. Acontece o seguinte, a igreja cresce e aí com o crescimento da igreja vem o ataque, que é a perseguição de fora, vem de dentro a mentira, aí também a mentira, vem a mentira.
com Ananias e Safira, e também vem o teste da divisão, separando o grupo da igreja, e também vem ataques de fora. Mesmo assim, a igreja permanece firme e crescendo, porque o evangelho é pregado. Homens para ser líderes são escolhidos pelo poder de Deus, pela sua palavra, e por graça e por verdade, por sabedoria, a ponto de mentirem contra eles e os seus rostos brilharem como um anjo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Ore aí na sua casa. Peça a Deus para te mostrar essa lei tão perfeita que faz com que os nossos olhos brilhem. Não só os nossos olhos, mas os nossos rostos, os nossos corações. Pai, a minha oração nesse momento, Senhor, é que cada pessoa que está ouvindo isso, Pai, que ela, se ela receber um trecho dessa pregação, que ela venha e ouça toda a pregação, para que ela entenda que o Espírito Santo pode multiplicar dentro dela a palavra e ela dará discípulos. Pai, eu peço em nome de Jesus que as pessoas que estão ouvindo agora e também que vão ouvir depois sejam cheias da tua palavra, sejam cheias do teu Espírito, mas que principalmente a sua graça os alcance e eles sejam transformados para a glória de Deus. Pai, nos ajuda a escolher líderes para a nossa igreja, líderes que tenham bom testemunho. Senhor, nos ajuda a líderes que tenham sabedoria e a líderes que sejam cheios do Espírito Santo. Pai, nos ajuda a escolher parceiras que sejam cheios do Espírito Santo. Nos ajuda a escolher como o Senhor escolheria. Não como nós queremos, mas como o Senhor escolheria. E obrigado, Senhor, pela sua Escritura nos mostrar o caminho certo. Pai, eu agradeço por esse ambiente, agradeço por essa mensagem, agradeço por essas pessoas que estão online, qualquer que seja a plataforma. Porque o seu Evangelho alcance não só a mim, mas a eles também. Pai, guarda seus filhos e que nós tenhamos uma excelente semana. Em nome de Jesus eu oro, agradecendo e pedindo, Pai, transborde-nos e nos transborde, para que o seu Santo Espírito resplandeça em nós e outras pessoas sejam alcançadas. Bendito seja o nome do Senhor.